Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a quem acompanha a gente no estudo hoje através do Instagram. Hoje, no estudo do Pão Nosso, nós iremos estudar o capítulo 65, certo? Tenhamos paz. Nesse estudo de hoje, ele nos chama uma reflexão profunda, né? Já começa pelo título do estudo. Tenhamos paz. Nós vivemos hoje um momento de grandes conflitos, de muita intolerância, de tanta agressividade. E como é que a gente consegue a paz, né? A paz a gente consegue pelo nosso próprio empenho de melhorar cada dia, de buscar melhorar nossos valores constantemente. Hoje o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, traz para nós: tende paz entre vós. Nessa passagem, o verbo tende, que está no imperativo, né, ele nos traz como se fosse uma ordem. Quando ele fala, tende paz entre vós, ele nos convida a gente se esforçar para ter paz, para que nós sejamos pacificadores, para que nós busquemos constantemente cultivar a paz e, principalmente, não esperar o primeiro passo do outro, que nós sejamos pacificadores. Jesus disse, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. No primeiro parágrafo, se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável que procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Jesus nos disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aqui nessa passagem ele já começa dizendo que nós nunca encontraremos uma paz exterior, perfeita. Mas isso não nos impede de cada um de nós nos esforçarmos para encontrar primeiramente a nossa paz interior. E um grande empecilho para isso é a nossa própria ignorância. Falta de conhecimento sobre nós mesmos, os nossos próprios conflitos internos, que qualquer pessoa, qualquer situação que chegue até a gente está com tantos conflitos internos que a gente não consegue enxergar a paz. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzida nos sentidos e percepções. Kardec nos disse, né, que a alma é o espírito encarnado. E o que são essas justas limitações? É a nossa própria matéria. E aqui ele diz que nós somos o extenso núcleo de governo espiritual. Vamos nos imaginar, nós individualmente, como um grande país. E como um grande país que nós somos, o país ele não precisa de leis, não precisa de normas para funcionar em harmonia. Assim somos nós. Nós precisamos de leis internas, de normas internas, para que a gente consiga controlar harmoniosamente os nossos próprios conflitos, as nossas más inclinações. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no mundo legítimo bem, então a guerra será banida da terra. Jesus nos disse, né, vigiai e orai. E a gente precisa do autoconhecimento para poder direcionar as nossas forças internas, direcionar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas más inclinações, para a gente poder se purificar, se melhorar, para conseguir a nossa paz interior. E quando a gente conseguir essa paz interior, né, que é um exercício bem difícil, diga-se de passagem, a gente vai conseguir a paz. Porque Jesus disse, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E quando a gente conseguir controlar nós mesmos, nós seremos as influências mais benéficas na construção da paz.
Porque uma coisa é a gente procurar a paz, a gente procura a nossa paz em lugares, nós procuramos a nossa paz em pessoas. E o primeiro lugar que a gente tem que procurar e construir a paz é dentro de nós mesmos. Quantas vezes nós vivemos relações conflituosas, né? Muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, a gente tem às vezes aquela história de meu santo não bate com fulano de tal. Às vezes a pessoa nem fez nada, mas a gente está tão imerso nos nossos próprios conflitos internos que a gente não consegue enxergar isso. A gente consegue enxergar o conflito do outro, mas não os nossos. Né? É mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do irmão do que a trave no nosso próprio olho. Quantos de nós não vivemos conflitos familiares? Relações conflituosas com pai, mãe, filhos. E sem saber que a maneira da gente conseguir resolver esses conflitos é resolvendo primeiro os nossos próprios conflitos internos, né? A gente sempre imagina as situações de guerra, como por exemplo a gente vê nos jornais, né? Lá no Iraque, com aqueles caminhões de tanque, com soldados armados até os dentes de armas. Mas a gente esquece que nós somos humanos. Como assim? Quando nós estamos em conflitos internos, quando nós somos pessoas feridas, nós somos uma arma ambulante. Porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente vai ferir qualquer pessoa que se aproxime da gente. Qualquer situação, por mais benéfica que seja, a gente vai estar tão imerso nos nossos próprios conflitos que a gente não consegue ver. Enquanto a gente não tentar se melhorar, não tentar fazer o exercício de auto-melhoramento para conseguir encontrar paz dentro da gente, a gente sempre vai enxergar o mundo debaixo do véu dos nossos próprios conflitos. É como se a gente usasse um óculos escuro para a vida. A gente nunca vai ver as cores como elas realmente são. A gente nunca vai ver a bondade como ela realmente é. A gente só vai enxergar nós mesmos. A gente vai se espelhar os nossos conflitos nas outras pessoas. Então, assim, a gente tem que entender uma coisa. Onde é que eu vou buscar a minha paz? Que é a reflexão que eu quero trazer para nós hoje. Não é em lugares, não é em pessoas, é em nós mesmos. É muito difícil a gente procurar a paz em a gente mesmo, né? Porque a gente primeiro tem que assumir que nós temos defeitos, nós temos que assumir os nossos próprios conflitos internos, né? Quando Jesus disse que a gente precisa ser pacificadores ativamente, porque Jesus disse assim, né? Bem-aventurados pacíficos, porque eles herdarão a terra. Quando nós formos ativamente pacificadores, a gente vai conseguir melhorar o nosso ambiente familiar, a gente vai conseguir melhorar o nosso ambiente de trabalho. Porque assim, tem aquela história de quando um não quer, dois não brigam, na grosso modo. Então, se uma pessoa chega com conflitos para mim, mas se eu, no meu interior, estou em paz, eu não vou alimentar aquele conflito, eu não vou alimentar aquela relação de ódio, de raiva, de rancor. Então, assim, a guerra, ela acaba quando chega a encontrar paz. Porque sempre vai ser assim. Pessoas que têm conflitos internos, quando se encontram com outras pessoas que têm conflitos internos, é isso que gera a guerra. A guerra, quando a gente entende que ela acaba quando chega até nós e encontra paz, é como se acendesse uma luzinha na cabeça da gente. Quantas vezes a gente às vezes passa por uma pessoa, chega no trabalho, na rua, dá um bom dia para a pessoa nem sequer responde, uma cara feia, parece até que a gente fez uma ofensa. Aí a gente tem duas opções: fazer uma prece, pedir para Deus iluminar aquela pessoa que ela tenha um bom dia, ou me zangar com aquela pessoa, me chatear. Poxa, eu dei um bom dia para aquela pessoa, a pessoa nem por educação vai me responder, eu vou ficar com raiva dela. Aí aquele conflito que aquela pessoa tem, eu começo a me imergir nele também.
Então a gente sempre tem escolhas na nossa vida. A gente sempre tem como escolher a nossa paz interna. A gente sempre tem como escolher como nós iremos reagir às situações que chegam até a gente. Porque a situação está lá, mas a gente tem escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio de como a gente vai prosseguir em determinada situação, em determinadas relações. E aqui no próximo parágrafo diz: para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. O que são esses irmãos em humanidade mais velhos na experiência? São aqueles espíritos que já estão com um pouquinho mais de tempo de experiência com a gente, né? E esses mais experientes são as pessoas que têm mais conhecimentos. Quem aqui não se lembra da parábola dos talentos? A quem foi dado, foi cobrado. E a quem mais foi dado, mais será cobrado. A partir do momento que nós estamos aqui hoje, nesse salão aqui estudando, nós estamos adquirindo conhecimento. E o que é que a gente vai fazer com esse conhecimento? Que é o estudo de hoje. Como a gente vai ter paz? Construindo primeiro a nossa paz interna. E se eu tenho esse conhecimento a partir de hoje, como é que eu vou agir daqui para frente? Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho responsabilidade sobre isso. E eu serei cobrado. Como é que eu vou ser cobrado, minha gente? Porque assim, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E um dia nós seremos questionados na nossa vida, em determinadas situações, no plano espiritual. O que foi que você fez para construir a sua paz? O que foi, o quanto você fez para se esforçar para isso? Porque nós sim seremos cobrados. Nós seremos cobrados pelas nossas boas atitudes, pelas nossas más atitudes. Que é aquela lei de causa e efeito, né? Não tem como eu plantar goiaba e colher cajá. Então, tudo que eu plantar, tudo que eu fizer, será responsabilizado. Aqui no próximo, né? A gente precisa educar a nossa visão, a audição, o gosto e os ímpetos, que representam a base primordial do pacifismo edificante. Agora vamos lá. O que é educar essa visão, a audição, os gostos? Para onde os nossos olhos estão voltados? Para onde os meus ouvidos estão voltados? De forma clara, situações da vida cotidiana. Eu me interesso por relações de conflitos, eu dou ouvido a fofocas, eu passo aquela mentira assim que às vezes você acha que tem nadinha para frente. Os nossos gostos, eles revelam muito de que nós somos, o quanto nós somos. Então nós precisamos educar dia a dia, de forma consciente. Porque a gente é testado todos os dias, né? Vai chegar aquela situação, por exemplo, de fofoca para mim. Eu tenho duas opções. Uma, encerrar aquela fofoca, não dar ouvidos, e a outra é passar para frente. E tudo que eu passo para frente eu alimento dentro de mim, alimento nas minhas relações. E quanto isso é benéfico para mim e para as outras pessoas? Sempre que você for tomar uma atitude, por mais simples e às vezes irrisória que você acha que seja, você se pergunte: o que de bom tem nisso? Os meus olhos estão voltados para o que é bom. Os meus ouvidos estão inclinados a escutar o que é bom, o que é edificante, o que vai melhorar a minha vida, o que vai melhorar a vida das pessoas que estão aqui comigo. Ou o que eu escuto, o que eu vejo, os meus próprios gostos, só alimentam ainda mais relações conflituosas. Que a gente volta para aquela coisa assim, peixe da fofoca do dia a dia, né? É uma coisa que às vezes você pensa que não tem grandes consequências, mas a longo prazo tem. Quantas e quantas vezes vidas foram prejudicadas, pessoas foram prejudicadas por fofocas? É aquela coisa, você escutou uma coisa e passou para frente outra.
também que cabe o nosso livre-arbítrio. É educar a gente, educar os nossos próprios pensamentos. O nosso gosto, tudo que a gente faz, demonstra o que nós temos dentro de nós. A forma como nós reagimos a determinadas situações. Um exemplo, eu sou uma pessoa que, durante a minha convivência, no trabalho, em casa, eu sou uma pessoa mansa, aparentemente pacífica, mas dentro de mim eu alimento maus sentimentos, eu alimento aquelas más emoções, eu dou ouvido àqueles maus pensamentos. E na primeira oportunidade que eu sou contrariada, como é que eu vou reagir? Eu vou reagir de forma pacífica, eu vou mostrar o que realmente tem dentro de mim. São nessas situações que muitas das vezes nós somos contrariados, que a gente realmente demonstra o que nós temos dentro de cada um de nós. Então é por isso que eu sempre falo que o exercício de melhoramento, ele tem que ser constante. O policiamento tem que ser constante, a vigilância tem que ser constante. Por isso que Jesus nos disse, vigiai e orai. Porque a gente consegue, muitas vezes, mostrar para outras pessoas uma coisa que a gente quer que elas acreditem que nós sejamos, mas a verdade ela sempre aparece. E qual é a verdade que eu carrego dentro de mim? Quais são os sentimentos que eu alimento no meu coração? Quais são os pensamentos que eu dou abertura para a minha vida? Então, assim, a gente começa grandes coisas pequenas, a gente começa burlando os nossos sentimentos, vigiando os nossos pensamentos. Às vezes a gente está com uma raivazinha dentro da gente, vai reagir a determinada situação e você pensa, poxa, eu vou calar. Eu não vou deixar que esse mau sentimento passe para frente. E esse é o exercício que nós precisamos fazer. É essa forma que a gente vai construir a paz. Porque eu lembro que no começo eu disse, quando um não quer, dois não brigam. Então, quando a gente acaba os nossos próprios conflitos internos, a gente se policia, e quando cada um conseguir fazer isso, vocês imaginam que paz é que a gente vai viver? Porque se eu estou em paz comigo mesmo, e as pessoas que convivem ao meu redor, minha família, meus amigos, meu ambiente de trabalho, está todo mundo no mesmo clima de harmonia e paz, por que haverá conflitos? Mas às vezes no ambiente basta uma pessoa em situação de conflito, e se as outras pessoas não estiverem vigilantes e atentas e se esforçando para construir a sua paz, para desequilibrar todo mundo. Então a paz exterior a gente consegue primeiro dentro da gente, no exercício de melhoramento constante. E ainda diz mais, geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas próprias inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente basadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Vocês estão vendo o que eu acabei de dizer? Que quando a gente tem os nossos próprios conflitos internos, é como a gente enxergasse a vida com um óculos escuro. E é realmente isso que é. Se a gente não tiver a nossa paz interior, a gente não consegue ver verdadeiramente tudo que chega até nós. Às vezes uma pessoa chega numa situação para você, ela chegou na maior paz, na maior tranquilidade, mas você está tão imerso nos seus próprios conflitos internos que você não vê boa intenção nisso, pelo contrário. Você vai imaginar que aquela pessoa falou isso, às vezes para lhe ofender, para lhe constranger, como por exemplo, todos nós erramos, E sempre tem uma alma bondosa que chega pra gente e diz, fulaninha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi que você fez isso, isso e isso, eu sei que você não é uma pessoa ruim, mas eu acho que você fez isso sem se sentir. A pessoa às vezes vem dar um bom conselho pra gente. Aí a gente tem duas opções, fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes ou revidar. Porque às vezes a gente está tão imerso nos nossos próprios conflitos que a gente não consegue escutar. A gente pensa o quê? Não, a pessoa está falando isso porque não gosta de mim. Está falando isso para me repreender,
É a mesma coisa que às vezes a gente é com o filho. A mãe sempre vai falar o bem pro filho, né? Mas muitas das vezes os filhos, principalmente na adolescência, acham que não. Acham que está falando para te dar, para fazer o contrário. Não, é pro bem. Então, quando a gente está tão imerso nos próprios conflitos internos, a gente não consegue ter esse filtro, esse bom filtro, na verdade. Então, assim, volta para aquela parte, né? Bem-aventurados os pacíficos. Como é que eu vou ser pacífico? Como é que eu vou conseguir pacificar o meu ambiente se eu mesmo não consigo controlar as minhas próprias emoções? E ele ainda diz mais. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorve a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no nosso próprio entendimento. Que é justamente por isso que eu falei, né? Situação que chegar até mim, todas as opções, fazer uma reflexão para entender se eu tiver uma atitude errada, algum comportamento, alguma fala que sem intenção possa ter magoado alguém, fazer um exercício, às vezes pedir perdão para outra pessoa, ou entender como mais um conflito. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Veja bem. Porque, quanto nos seja possível, quantas vezes não for possível, quantas vezes a gente conseguir se esforçar para que a gente consiga fazer a serenidade em torno dos nossos passos, da nossa vida, que nós conseguimos ser um ponto de luz e de paz no nosso ambiente, que as pessoas que cheguem até nós, com seus conflitos, com as suas dificuldades, possam encontrar um ponto de paz e equilíbrio, e que não seja eu no mundo, mas uma pessoa para alimentar os conflitos. Sem a calma, é impossível observar e trabalhar o bem. Vamos imaginar que nós estamos aqui no lago, né? Está um dia de sol lá fora, ventos calmos, a água está paradinha. Então eu vou conseguir enxergar com clareza se tiver peixe, se tiver água, se tiver algo depois do lago, do outro lado. Mas se eu estiver neste mesmo lado, num dia de tempestade, de chuva, raios, trovões, eu não vou conseguir enxergar com clareza. E é assim a nossa vida. Nós precisamos de calma para conseguir enxergar verdadeiramente as nossas relações. Sem a calma, a gente vai contaminar tudo que chega aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos o ciclo da verdadeira paz verdadeira. Então, assim, no estudo de hoje, a mensagem mais chega a mim, né? Que nós precisamos ser pacíficos, mas também pacificadores. Não adianta querer acabar a guerra, os conflitos maiores como a gente vê nos jornais, de guerras, de tudo, quando eu não consigo melhorar a mim mesmo. Quando eu não consigo acabar com as guerras veladas que existem dentro do meu lar, quando eu não consigo acabar com as relações de conflitos que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. A gente não consegue fazer coisas grandes de uma vez, mas nós conseguimos dar pequenos passos todos os dias. E para onde nossos pés estão indo? Para onde o meu coração está aberto, está voltando? A gente tem que lembrar todos os dias que Deus nos deu uma coisa maravilhosa, que é o livre-arbítrio. Todo dia de nossa vida, Deus nos dá a oportunidade de nós escolhermos ser pessoas melhores. Mas o fato de escolher ser pessoas melhores, de escolher a nossa paz, não é só utópica não, não é só o pensamento, não. É muito importante também, mas nós precisamos agir ativamente, nós precisamos ser pacificadores da nossa vida ativamente. Eu não consigo
resolver grandes situações de conflitos. Mas eu consigo, hoje, me calar, guardar o meu mau sentimento, a minha raiva. Amanhã, quem sabe, eu consiga, assim, resolver um conflito maior. Eu consiga, talvez, falar com um parente que eu não falo há muitos anos, que eu tenho aquela mágoa dentro de mim, que só existe dentro de mim. Que eu consiga fazer uma prece por alguém que no passado me ofendeu e até hoje eu trago aquela mágoa dentro do meu coração. Perceba uma coisa: o conflito ele só faz mal a nós mesmos. Vocês já repararam? Uma pessoa que ela está com conflito interno, muitas das vezes, ela traz até demonstrações físicas. Uma pressão alta, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E tudo isso são manifestações, de certa forma, do que nós trazemos dentro da gente. Se você for numa consulta no médico e você tiver com pressão alta, o que ele vai dizer? Você precisa tomar seu remédio e mudar todos os seus hábitos alimentares, ter calma, fazer uma atividade física. E assim Jesus nos traz esse convite a mudar todos os nossos hábitos, a mudar todas as nossas relações. Mas o nosso maior mal é que a gente quer resolver a vida dos outros. Eu quero mudar a Rosa, eu quero mudar a Mica, eu quero mudar o João. Porque é mais fácil enxergar os defeitos do outro. E na minha cabeça, aquela relação conflituosa vai acabar quando eu conseguir mudar outra pessoa. E não é. A relação conflituosa maior que tem, que a gente precisa resolver, é a nossa. Que a gente tem escolhas de como a gente vai reagir a tudo que chega a nós. Então, assim, a maior palavra que eu trago desse estudo hoje: nós precisamos ser ativamente pacificadores. E eu quero hoje que a gente leve essa reflexão para a vida. E lembrando que a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem tem conhecimento que nós estamos tendo a partir de hoje, nós vamos ter a partir de hoje escolhas na nossa vida, de como nós vamos alimentar a nossa paz interior. Então a gente vai encerrar o estudo de hoje com uma reflexão. O que eu tenho feito para conquistar a minha paz interior? Eu tenho responsabilizado toda a minha vida em outras pessoas, colocando a responsabilidade das minhas atitudes, dos meus pensamentos em outras pessoas? Não. Toda a responsabilidade é nossa. Todo o exercício ele tem que ser nosso. Então a gente vai pensar: como é que eu vou conquistar a minha paz interior? O que é que eu vou fazer a partir de hoje de forma consciente? O exercício, seja ele qual for, seja calar, seja fazer uma prece. A partir de hoje, quais serão as escolhas que eu farei na minha vida para conquistar a paz interior? Porque quando cada um de nós aqui conseguirmos conquistar a nossa paz, não haverá mais guerras no mundo, não haverá mais conflitos no mundo. Tá certo? Eu queria encerrar hoje com uma prece. Quem se sentir à vontade, fechar os olhos.